Olá, boa tarde. Amanhã, dia 29 de junho, a Igreja Católica celebra São Pedro e São Paulo. Em Belo Horizonte, paróquias preparam uma programação especial. O repórter João Pedro Junqueira tem mais informações. Boa tarde, João. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, telespectador. Nós estamos aqui na paróquia de São Pedro Apóstolo, no bairro Floresta, região centro-sul de Belo Horizonte. E é aqui que vão ser celebrados amanhã, no sábado e também no domingo, o dia de São Pedro e dia de São Paulo. E bom, a programação está bem extensa, tem barraquinha, vai ter missa, vai ter também danças. E quem vai falar um pouco para a gente sobre essa programação é a Patrícia Zuccherati, que é ministra e catequista aqui da paróquia. Patrícia, seja muito bem-vinda. Se puder falar um pouco também sobre quem foi esse santo, sobre a história de São Pedro, por favor, boa tarde. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui falando com vocês, para falar um pouquinho do nosso padroeiro, né? Do seu onomástico, né? Pedro, né? Pedro quer dizer pedra. Sobre esta pedra, né? Cristo falou, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro mudou o nome, você sabia? O nome dele era Simão. E aí Cristo muda o nome dele para Pedro. Então é Petros. E a gente pode ver até nessa imagem de São Pedro, aqui está escrito Petros, quer dizer pedra. Né? E aí, essa pedra, ela é até interessante que ela veio lá de Caeté, quando estava construindo, fazendo aquela estrada para subir para a Basílica, e aí, lá de Nossa Senhora da Piedade, o Padre Belém foi lá e buscou um pedaço, eles estavam explodindo, né, para poder fazer, e lá o minério veio esse pedaço de pedra para cá, para ficar Pedro em cima dessa pedra, para a gente fazer uma ligação com a arquidiocese também, né? E é também, então, o primeiro Papa, São Pedro. Como que funciona, então, essa ligação dele com a igreja aqui na Terra hoje em dia? Como que é essa ligação? O Papa Francisco, ele é o sucessor de Pedro, né? Então, se a gente for voltar na história da igreja até Pedro, a gente vai encontrar o Papa Francisco, todos os papas. É lógico que algumas épocas da história a gente não vai ter papa, vai ter 2 papas, mas a gente vai chegar a Pedro. Então, a nossa igreja é aquela igreja fundada, né? Aquela que veio, né? de Pedro mesmo, que Cristo, né, chamou, né, para poder estar conduzindo. E nessa ligação à igreja aqui, o que ela tem? A gente tem as chaves, né, que tem nas mãos de Pedro, a gente tem também no símbolo do Vaticano, as chaves que ligam o céu. Tudo que se tu ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que você desligar aqui na terra, será desligado no céu. Né? Então, a gente tem a chave dourada, que é a ligação com o céu, e a prateada, que é a ligação com a desligação, né, com a terra, que a gente tem a ligar e desligar. Então, Pedro, ele está nesse caminho de conduzir. É a presença, a igreja é a presença de Cristo aqui. Excelente. E no dia agora 29, que é o dia de São Pedro, a programação está bem especial aqui na paróquia. O que você pode dizer que a gente vai ter? Quais são as missas, quais são as celebrações, barraquinha? O que o pessoal aqui vai poder curtir na arquidiocese? Olha, a gente vai ter agora, hoje à noite tem missa, sexta-feira, né, no dia 28, a gente tem uma missa às 19 horas, né, e o terceiro dia do Tríduo. Amanhã, no sábado, a gente vai ter uma missa, que é o dia de São Pedro mesmo, dia 29, a missa às 9 horas da manhã, e depois às 16 a gente tem uma missa com bênção solene, né, das chaves, né, e das pessoas, né, e com a relíquia de São Pedro, que aquilo é uma relíquia de primeiro grau que a gente tem aqui na igreja, que é uma parte do osso de São Pedro. Né? Então, a gente vai ter bênçãos com ela. E depois da missa das 16, a gente tem um grande forró, que tem muita barraquinha, muita comida gostosa, tem dança, tem música. Vem com a gente, vem participar com a gente. E no domingo, dia 30, né, comemorando Pedro e Paulo, né, que é São Pedro e São Paulo também, a gente vai ter as missas às 9 horas da manhã também. E depois tem barraquinhas. E às 18 horas a gente tem a missa também, de São Pedro e São Paulo. A missa solene com as bênçãos. Excelente. Bom, então fica o convite aí para todos os devotos e também para quem quiser vir curtir as barraquinhas de São Pedro. Eu volto com você aí no estúdio, Pedro. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, João. Toda a programação das celebrações do dia de São Pedro e São Paulo está disponível no site da Arquidiocese de BH. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, preside amanhã a ordenação presbiterial dos diáconos Daniel Marcos Ramos, Lucas Henrique Aguiar Rodrigues e Rômulo José Domingos Moreira. A celebração solene será às 9 horas da manhã na Catedral Cristo Rei. E também acontece amanhã o encontro regional da Pastoral do Dízimo da Renser, região episcopal Nossa Senhora do Rosário. A reunião vai ser no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, em Brumadinho. O encontro é aberto ao público e começa às 9 horas da manhã. Para participar, é necessário realizar a inscrição no site da Arquidiocese de Belo Horizonte.
A PUC Minas vai realizar na próxima terça-feira, dia 2 de julho, o segundo seminário de pesquisa sobre intergeracionalidade, com o tema Integrando a Comunidade, a Pesquisa e a Extensão. Quem vai falar mais sobre o evento é a coordenadora da pesquisa sobre intergeracionalidade e envelhecimento, Natália Horta. Boa tarde, Natália. Como foi pensado essa segunda edição do seminário? Boa tarde, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Esse seminário, então, foi pensado a partir dos resultados da pesquisa que a gente vem desenvolvendo desde 2021 na PUC sobre intergeracionalidade e envelhecimento. Essa é uma pesquisa nacional em que a gente mapeou as práticas intergeracionais existentes no contexto brasileiro e, a partir do mapeamento dessas práticas e da descrição dessas práticas, a gente produziu, então, além de artigos científicos, materiais que permitem fomentar a implementação de mais práticas intergeracionais. Então, esse segundo seminário é o seminário em que a gente vai apresentar o lançamento dessa cartilha e também discutir um importante projeto que foi construído a partir da experiência da pesquisa, conhecendo outras práticas intergeracionais, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é o projeto Pedalando com a PUC, um projeto em que a gente leva, então, pessoas idosas que vivem nas instituições de longa permanência e pessoas idosas que participam de projetos sociais na comunidade para passeios de triciclo na orla. Então, é um seminário com uma programação muito rica para a gente poder oportunizar essa importante discussão sobre a intergeracionalidade e envelhecimento. E o que é intergeracionalidade? Intergeracionalidade é a promoção do intercâmbio, da troca entre pessoas de diferentes gerações, né? Então, os estudiosos da intergeracionalidade já trazem para a gente que não basta estar junto, não basta colocar a criança junto da pessoa idosa. É preciso criar conexões e formas de se estabelecer intercâmbio para que essas conexões sejam efetivas. Então, a intergeracionalidade, ela está para além do encontro de diferentes gerações, a possibilidade de se conectar, então, e estabelecer trocas. Nós somos seres intergeracionais, né? A nossa família é a primeira instância intergeracional onde se estabelece, por exemplo, a relação entre pais e filhos. Mas então, à medida que a gente cresce, a gente estabelece outras relações intergeracionais no contexto da comunidade. Então, seja na escola, seja no lazer, seja em outros espaços de convivência, no esporte, no clube, na rua, nas praças. Então, com o envelhecimento populacional, cada vez mais a gente precisa fomentar a construção dessa sociedade para todas as idades. Combater o preconceito de idade, o idadismo, combater o que as instituições de longa permanência, os asilos vivenciam, que é o que a gente chama, a doutora Carla Giacomin, no meio de ILPismo, que é o preconceito com as instituições de longa permanência. Então, a intergeracionalidade, ela promove esse intercâmbio, traz benefícios para todas as gerações envolvidas e permite, então, a gente avançar para construir essa sociedade para todas as idades. E qual a importância dessa discussão na nossa sociedade atual? Então, a gente vive numa sociedade que hoje a gente já, né, a Organização Mundial de Saúde traz para nós que nós já temos mais avós do que netos. Então, cada vez mais a população idosa, a gente tem um percentual aí do IBGE de 15,8% da população brasileira de idosos, uma projeção aí de ter mais de um terço da população brasileira de idosos nos próximos anos, e isso em um crescente. Nosso índice de envelhecimento, ou seja, a relação de número de pessoas idosas para crianças até 14 anos, cada vez mais cresce. Então, é muito importante a gente fomentar essa troca, esse intercâmbio, esse respeito entre as diferentes gerações. E, para isso, a gente precisa considerar que todos nós somos envelhecentes. Envelhecer e velho não é só o outro, né? Todos nós queremos envelhecer. Então, é importante a gente trazer essa discussão da intergeracionalidade para o nosso dia a dia, para que a gente possa reconhecer e ter a identidade com o processo de envelhecimento como um sucesso do processo de viver com qualidade e não como um fracasso. Então, é importante e necessário cada vez mais fomentar essa discussão. Natália, conta um pouco para a gente sobre a programação do evento, como ela vai funcionar. Então, o seminário está muito rico, com uma programação muito rica. Vai acontecer, então, dia 2 de julho, no auditório principal, o auditório João Paulo II, da PUC Minas. E é um evento que foi pensado tanto para as pessoas idosas que participam do projeto do Pedalando com a PUC, quanto para estudiosos, a comunidade acadêmica,
pessoas profissionais que trabalham com as diferentes gerações. Então, a programação, ela conta com uma apresentação da pesquisa e os resultados da pesquisa até o presente momento, então, com o que tem de produção científica, o que tem de produção técnica. Na sequência, a gente tem uma mesa com a participação de pessoa idosa, de profissional de instituição de longa permanência, de um gestor que empresta para nós os triciclos para esse passeio de triciclo na orla com os idosos. Nós temos 12 instituições filantrópicas de Belo Horizonte que participam do projeto. A professora Tatiana Barral, coordenadora do projeto, uma aluna extensionista, então são quase 50 alunos de diversos cursos da PUC, da medicina, fisioterapia, enfermagem, direito, que participam desse projeto. Então, a gente tem essa mesa. Na sequência da mesa, então, a gente segue com uma programação. Então, nós conseguimos patrocínios para entregar para essas pessoas idosas que participam kits, né? Então, são kits com presentes que propiciam uma melhor qualidade dos passeios. Então, não vou contar todas as surpresas aqui para que todo mundo possa estar com a gente. E, na sequência, a gente tem uma programação em que as pessoas idosas vão poder fazer uma visita ao museu da PUC e ao planetário. Então, para a gente também possibilitar um momento de uma vivência cultural no lazer, que traz essas conexões efetivas junto das pessoas idosas. E também a gente segue, concomitante a essas visitas, a gente segue com uma programação científica, dando continuidade ao seminário, com o lançamento dessa cartilha, que é uma cartilha produzida a partir dos resultados da pesquisa, para que a gente possa fomentar mais práticas intergeracionais em todo o Brasil. Então, ela foi feita a partir dos resultados das etapas que a gente já implementou da pesquisa. E a gente fecha, então, a programação da manhã com uma palestra proferida pela professora Cristina Brito, da Universidade Católica de Pernambuco, sobre as relações intergeracionais. Na parte da tarde, a gente tem, então, 4 salas de sessões coordenadas de apresentação de trabalhos sobre intergeracionalidade. Nós tivemos 35 trabalhos inscritos, trabalho de Alagoas, trabalho do Rio Grande do Sul, trabalhos aqui de Belo Horizonte, trabalhos do interior de Minas, trabalhos das experiências dos extensionistas dentro do projeto Pedalando com a PUC. Então, uma tarde muito rica de discussão desses trabalhos que foram implementados. Então, a programação está disponível no site da PUC, as inscrições estão abertas até segunda-feira e a gente conta aí com a presença e a participação de todas as pessoas interessadas na temática do envelhecimento e da intergeracionalidade conosco. Natália, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente no Horizonte Notícias. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa Belo Horizonte nesta tarde para continuar a agenda oficial por Minas Gerais. O chefe do executivo chegou ao estado na tarde de ontem, pelo aeroporto da Pampulha, acompanhado de uma comitiva de ministros, além do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. O primeiro compromisso foi em Contagem, na Grande BH, para visita às obras da Avenida Maracanã, que promete desafogar o trânsito e integrar o município à capital, além de Betim e Esmeraldas. Hoje, Lula acompanhou em BH anúncios de investimento do governo federal para Minas e segue agora para Juiz de Fora, na Zona da Mata, para a inauguração de um viaduto. É hora de conferir como fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 34% e 79%. Em Itaguara, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com dia de sol e a presença de nuvens sem chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%. Em Lavras, no sul de Minas, o dia será de sol com algumas nuvens, também sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 100%. Futebol. Em jogo atrasado do Brasileirão Feminino A1, o Atlético perdeu para o Grêmio por 2-1. Giovaninha e Cássia marcaram para o tricolor gaúcho e Anne Marabá diminuiu para o Galo. Lanterna da competição, o Atlético já está rebaixado matematicamente para o Brasileirão A2 feminino do ano que vem. E hoje tem Brasil em campo pela Copa América. Às 10 horas da noite, a seleção encara o Paraguai em Las Vegas pela segunda rodada da fase de grupos.
E já o fim de semana é de rodada no Brasileirão. No domingo, às 11 horas da manhã, o Atlético recebe o seu xará goianiense na Arena MRV. Mais tarde, às 6h30 da noite, o Cruzeiro visita o Flamengo no Maracanã. Peças colecionadas há quase 6 décadas podem ser visitadas até este fim de semana na Casa Fiat de Cultura. E olha, uma exposição foi tão legal que até eu aproveitei para ir lá conferir. Vamos acompanhar juntos. 50 obras colecionadas ao longo de quase 60 anos. Essas peças escondidas constituem a exposição visível sensível, do colecionismo ao museu, na Casa Fiat de Cultura. Uma ideia geral é pensar que grande parte das obras colecionadas no Brasil, elas não estão abertas à visitação pública, né? Então, muito se fala da história da arte brasileira, mas pouco se conhece da história da arte brasileira. E nessa exposição, nós temos a possibilidade de conhecer obras que nunca foram vistas antes. A exposição é dividida em 6 módulos, definidos pela forma como as obras conversam entre si, independente de qual período histórico elas foram produzidas. Nós reunimos essas obras e pensamos como essas obras podem estar em diálogo. Então, esses 6 módulos, eles perpassam grande parte da experiência que a gente tem na história da arte brasileira. Então, essa ideia é pensar que a gente valoriza muito o visitante, que não precisa ter conhecimento da história da arte para ter uma relação com essas obras artísticas que aqui estão. Entre os artistas, nomes conhecidos como Yara Tupinambá, Tomi Otaki, Amilcar de Castro e Amélia Toledo. Alguns, inclusive, com obras em mais de um módulo. Quando geralmente a gente pensa a história da arte ou até o artista, a gente pensa que ele chegou num determinado patamar, começou a representar de uma determinada forma e se mantém naquele estilo. Isso, para falar a verdade, não ocorre. O artista, ele é múltiplo. Então, aqui seria até uma boa observação para quem visitar. Não ler as legendas inicialmente das obras como convite e depois tentar perceber quais são as obras dos mesmos artistas, mas que estão em módulos diferentes. Vale a visita. A exposição segue na Casa Fiat de Cultura até o próximo domingo, dia 30 deste mês, e pode ser visitada das 10 horas da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. No nosso papo de hoje sobre o ESG, o coordenador do curso de administração da PUC Minas, professor Marco Antônio Machado, vai nos falar sobre o lado social. Nas últimas semanas, falamos sobre o meio ambiente. Então agora, vamos para o segundo, que é o social. Boa tarde, Marco. O que é o social quando falamos de ESG? Boa tarde, Pedro. Um prazer estar aqui com você, com quem nos acompanha. Bom, quando a gente fala do ESG, nós estamos falando do social, ou seja, sobre as práticas de uma empresa, de qualquer organização, relacionadas às questões sociais. E isso inclui direitos humanos, condições de trabalho, saúde, segurança, diversidade e o envolvimento comunitário. Por exemplo, ao garantir horário de trabalho flexível para que, por exemplo, funcionários possam frequentar aulas à noite ou ter uma vida pessoal melhor, a empresa está fazendo isso, está praticando. Assim como quando cria um ambiente de trabalho inclusivo, onde todos possam se sentir valorizados e respeitados. Gostaria que você falasse de algumas áreas de foco no pilar social, começando pelos direitos humanos. Muito bem, no pilar social, os direitos humanos, muito destacados, incluem a garantia de condições de trabalho justas, a proibição de trabalho infantil ou trabalho forçado, que seria análogo à escravidão, e o respeito à dignidade e aos direitos básicos de todos os indivíduos que são impactados pelas operações da empresa. Não apenas os empregados, mas todas as pessoas que podem ser afetadas pela operação. Por exemplo, além de assegurar que todos os funcionários recebam pelo menos o salário mínimo ou o salário base da categoria, que eles tenham contratos formais e que se evite qualquer tipo de discriminação na contratação, na promoção de funcionários e no tratamento de clientes e fornecedores. E quando falamos em saúde e segurança dos funcionários, o que pode ser feito?
Bem, nesse caso, as empresas podem implementar programas de saúde, de segurança ocupacional, realizar treinamentos regulares e assegurar as condições de trabalho dignas para garantir o acesso e o cuidado à saúde. E quando a gente diz isso, não estamos nos referindo apenas a grandes empresas. Tem muitas coisas que, mesmo empresas pequenas ou microempresários, podem fazer. Por exemplo, realizar reuniões e treinamentos sobre segurança do trabalho regularmente, alertando para condições mais adequadas e, principalmente, fornecer equipamentos de proteção individual que sejam adequados, como calçados, luvas e máscaras, de acordo com a necessidade do funcionário e das funções que exerce. Esse lado social é muito importante e, com certeza, nós vamos continuar debatendo ele aqui na próxima semana, no quadro No Horizonte Notícia. Professor, eu agradeço a sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a todos. Uma boa tarde para todos. Se você ainda não faz parte da família de devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 77% da meta de junho. A sua doação é muito importante. E você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. E para você rever as reportagens que foram ao ar hoje, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Tenha um ótimo fim de semana, fique com Deus e até segunda.